Mano, depois do Bakugo conseguir salvar a vida do All Might, o All For One decide ignorar os dois e ir em direção onde tá o Deku e o Shigaraki. Porque fala que o Bakugo é só um figurante, que não vale a pena perder tempo com ele. Porque se ele perder tempo com o Bakugo, pode acontecer dele rebobinar e ficar ainda mais jovem. Mas o pior erro dele foi ter ignorado o Bakugo, porque o Bakugo durante toda a batalha que ele teve, ele concentrou o seu suor na palma das suas mãos. E agora com esse suor ele conseguiu ficar muito rápido, tão rápido que ele fica até feliz e fala que ele está rápido demais. Ele usa o seu poder de explosão e consegue parar o All For One. E quando ele olha pra cara do Bakugo, ele acaba vendo um cara que atrapalhou completamente os seus planos no passado e ainda conseguiu tirar o seu irmão das garras dele. E falando em passado, a cena pula e mostra o passado do All For One e mostra quando os dois eram apenas um feto e o All For One sempre roubou todos os nutrientes da sua mãe, não deixando nada pro seu irmão. E quando os dois nasceram, a sua mãe acabou indo de arrasta pra cima e o All For One, pra conseguir sobreviver, ele acabou se alimentando da sua mãe. Mas desde bebê ele sempre ficou junto com seu irmão por achar que ele pertencia a ele. E conforme os dois foi crescendo, a brutalidade do All For One não tinha fim, ele mandava as pessoas de arrasta pra cima por puro prazer. E já o seu irmão mais novo nunca concordou com isso, ele começou a chorar e pediu pra ele parar. Mas ele acaba se aproximando do irmão mais novo dele, dá um chute nele e joga ele pra longe. Que pega ele pelos braços e começa a arrastar ele, porque como eu tinha dito, o All For One acha que aquele garoto pertence a ele. E um pouco mais pra frente ele estava dentro de uma casa e o seu irmão estava lendo um gibi, que era uma coisa que ele gostava muito, e fala que uma coisa que ele queria ser era um herói. E querendo fazer o seu irmão se aproximar dele, ele fala pra ler um gibi junto com ele, mas o All For One tinha uma visão diferente, ele não queria ser um herói, ele queria ser um vilão que fazia as pessoas servirem ele por puro medo. E quando o primeiro meta humano nasceu, o All For One ficou sabendo disso e foi até lá e roubou a individualidade dele. Com o passar dos anos, como os dois já tinham crescido, o seu irmão fala pra ele que não concorda com nada que ele faz, mas o All For One não quer nem saber e fala que ele não concorda porque ele é fraquinho, mirradinho, não nasceu com nenhuma habilidade. E fala que vai ajudar ele, então dá uma individualidade pro seu irmão. Mas mais tarde, naquele mesmo dia, aparece um cara e tenta ajudar o irmão mais novo do All For One. E quando os dois estão fugindo, o All For One fala que já que ele não vai ser dele, ele não vai ser de mais ninguém, e acaba mandando o seu irmão de arrasta pra cima. E mais tarde, naquele mesmo dia, o All For One acaba percebendo que aquela individualidade que ele deu pro seu irmão foi ativada e passado pra outra pessoa. E quando ele foi atrás do Kudo pegar essa individualidade, ele já tinha passado ela pra outra pessoa, e assim essa individualidade foi passando de pessoas para pessoas, e o All For One nunca conseguiu colocar as mãos nessa individualidade porque ela sempre o rejeitava. E a última vez que ele foi tentar pegar foi contra o All Might, mas o All Might acabou vencendo ele. E então o All For One acaba culpando o Kudo por tudo que aconteceu, e pelo Bakugo parecia um pouco com ele, fala que vai eliminar ele o mais rápido possível. Usa sua individualidade mais poderosa pra conseguir eliminar o Bakugo com um único golpe. E quando ele está indo pra cima do Bakugo, o All Might grita pro Bakugo desviar, mas o Bakugo acaba envolvendo seu suor com as gotas da chuva, que consegue criar uma explosão e parar o All For One. E quando o All For One para, ele consegue criar uma explosão muito poderosa, e em seguida ele cria uma segunda explosão e acabando completamente com o All For One, que faz o rebobinar do All For One fazer ele se tornar um bebê. E quando o Bakugo para na frente dele, ele tenta usar uma individualidade pra perfurar o Bakugo, mas ele acaba quebrando aquela individualidade com os dentes. E assim o All For One volta a ser um feto e acaba desaparecendo. E o Bakugo tenta ficar de pé igual ao All Might, mas ele não consegue porque está muito fraco, e quando ele deita no chão, ele levanta o braço dizendo que venceu.